O ano de 2018 foi marcado por 2 episódios envolvendo denúncias contra médiuns famosos brasileiros por abusos sexuais. A mídia, naturalmente, ocupou-se muito deles. E, embora, até onde pudemos acompanhar, não tenham feito pronunciamentos com ataques diretos à doutrina espírita, limitando-se ao nível de responsabilidade pessoal desses médiuns, o fato é que a Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, através deste programa, decidiu por bem fazer alguns esclarecimentos. Por respeito a todas as pessoas que assistem ao Diálogo Espírita, vemos no dever, por assim dizer, de colocar os pingos nos is, para que não fique dúvida sobre a ética que norteia os procedimentos dos espíritas quando são respeitadas todas as orientações seguras presentes no trabalho de Allan Kardec, tanto para o uso específico da mediunidade, como em qualquer outro aspecto doutrinário, alicerçado nas bases da filosofia, da ciência e da religião, ou da moral, se preferirem. Mais que isso, o espírita, consciente de suas responsabilidades e vigilante quanto à sua própria conduta, embora saibamos que todos somos falíveis porque humanos, deve ele, o espírita, esmerar-se ainda mais para evitar quaisquer deslizes na esfera de sua vida pessoal, para que isso não atinja ou comprometa as instituições espíritas e principalmente a doutrina espírita. Outro esclarecimento fundamental: nós aqui não estamos tomando partido de ninguém, não estamos julgando ninguém. Esse papel cabe à justiça terrena e, se for o caso, também certamente à justiça divina. Não estamos negando nada e também não estamos afirmando nada. Desejamos apenas reforçar que o Espiritismo, bem como suas práticas, quando legitimamente lastreadas na disciplina, no conhecimento e na ética, só podem fazer o bem às pessoas. Nunca, jamais causará prejuízo a quem quer que seja. E qualquer falha, equívoco ou atitude que não corresponda às expectativas da bandeira da caridade verdadeira, desinteressada, do papel de doutrina esclarecedora dos verdadeiros valores da vida do espírito, devem sempre ser postas na conta da deficiência moral ou intelectual de pessoas despreparadas ou incapazes de cumprir com a sua missão. Mediunidade, médiuns e espiritismo, esse é o nosso tema livre de hoje. Amigos do Diálogo Espírita, nós estamos iniciando o tema livre de hoje para falarmos de mediunidade, médiuns e espiritismo. É bastante sério o debate que eu pretendo fazer aqui com o Joilson Mendes, presidente da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, e com o Carlos Augusto Parchin, colaborador do Centro Espírita Luz Eterna, aqui da capital paranaense. A primeira coisa que eu quero propor para vocês deixarem bem claro é que a mediunidade não é exclusividade do espiritismo. Dito de outra forma, se nem todo espírita é médium, mais ainda nem todo médium é espírita. Gostaria que vocês deixassem esse esclarecimento aí bem enfático para os nossos telespectadores. A mediunidade, ela é algo, digamos assim, natural do ser humano, não está vinculada a qualquer religião que seja. Exemplo disso, se nós pegarmos ali o Antigo Testamento, nós vamos encontrar ali uma infinidade de situações relacionadas à mediunidade, com os profetas, com as visões de todos ali. Então não é algo exclusivo da doutrina espírita, não tem relação com religião alguma. Hoje, inclusive, nós vemos nas diversas igrejas evangélicas manifestações mediúnicas, que eles dão outra terminologia, obviamente, mas para nós sabemos que é a mediunidade se manifestando.
Muito antes de se falar em espiritismo, que é um neologismo criado por Allan Kardec, a partir de 1857, na França, já existia médiuns, que são essas situações que o Joilson falou, cujos relatos amplos, imensos, inumeráveis, se encontram tanto no Velho como no Novo Testamento. Agora, Parchin, nos casos divulgados pela mídia, envolvendo denúncias graves de abusos sexuais, e deles, o mais recente, nunca se identificou como espírita, né? No máximo, pode-se dizer que ele é espiritualista, pois que, apesar de ter se manifestado algumas vezes dizendo que era simpático ao espiritismo, e até algumas figuras espíritas, como o próprio Chico Xavier, mas, por outro lado, deixava antever ou concluir que ele é um católico também. Até porque basta olhar no ambiente de trabalho, a instituição em que ele atuava e atuava, não se sabe se voltará a atuar, as características do ambiente não correspondem a uma instituição espírita, né? Então lá se via uso de roupas brancas, altares com imagens e com esculturas de santos católicos, uma atmosfera de misticismo esotérico por aí afora. Gostaria que você também enfatizasse esse aspecto para diferenciar do que é o espiritismo e como as coisas às vezes se interferem uma na outra. E, na verdade, tudo isso ocorre, essa mistura, porque a grande imprensa, não estamos aqui julgando nem colocando, mas a grande mídia confunde mediunidade com espiritismo. Não é? E isso é muito bem colocado, a mediunidade sempre existiu. Desde que o homem registra, nós temos o registro dos fenômenos mediúnicos nas civilizações antigas e mesmo nas civilizações primitivas, através dos curandeiros, xamãs, pajés, que sempre serviram de intermediário entre o espiritual e o mundo terreno, mas por algum motivo que, talvez pelo espiritismo ter dado ênfase, né, ao uso da mediunidade, à educação da mediunidade, acabou se confundindo mediunidade com espiritismo. E realmente, talvez exceção do caso aqui de Curitiba, onde se denominava espiritismo, o de Abadiânia não se denominava espiritismo. Então é preciso separar muito bem mediunidade, como colocou Joilson, não é atributo exclusivo do espiritismo. Não vincula com a doutrina espírita. E, portanto, não há que se fazer confusão, porque a mediunidade está intrínseca no espiritualismo, mas o espiritualismo não é sinônimo de necessariamente espiritismo. espírita. Você me confirmou, outro dia nós conversamos, você me dizia que um jornal aqui, o principal jornal aqui de Curitiba, havia feito uma citação textual, como é que era a expressão que eles usaram? Eles usaram que o ícone, referindo-se a esse médium, o ícone do espiritismo. Ora, o espiritismo não tem ícone, nem mesmo Chico Xavier. Nem mesmo Chico Xavier, nem mesmo Divaldo Pereira Franco ou qualquer outro médium que são espíritas. Embora, às vezes, alguns espíritas mesmo, menos esclarecidos, acabem criando uma aura de idolatria. Acaba ocasionando uma mística. Então, jamais esse médium foi ícone do espiritismo. E é preciso colocar aqui esse termo muito claro. Nós não gostamos de usar espiritismo kardecista, mas é um termo que infelizmente, a gente acaba tendo que usar. O espiritismo é o corpo de doutrina codificada por Allan Kardec. O demais recebe apenas denominação de espírita e não é uma doutrina espírita. Eu, por outro lado, eu vi uma entrevista há poucos dias de um repórter de Goiânia e que ele sim usou uma expressão correta, ele falou líder espiritualista. Então a gente percebe que quando as pessoas... porque o jornalista tem uma grande responsabilidade profissional, ética. Então ele tem que se informar antes, se inteirar dos fatos e ver realmente, como eu coloquei lá no início, colocar os pingos nos is. Né? Então não se admite que um jornal, no caso, um jornalista, no caso aqui de Curitiba, chegue e fale uma bobagem dessa. Depõe contra a própria credibilidade do órgão, apesar de toda a importância que esse jornal tem. Eles deveriam tomar o cuidado, a precaução
Porque das duas, uma, ou é ignorância ou é má fé. Então esse jornalista deveria estudar um pouquinho antes de escrever o que ele escreveu. Porque confundir e tentar colar a imagem desse médium ao espiritismo é um erro grave e antiético do ponto de vista jornalista. Agora, em relação, Wilson, ao outro médium, desse outro caso que antecedeu e vem se desdobrando ao longo dos meses, né? É um pouco diferente. Até o Parchan já adiantou um pouco dessa situação. Porque, embora essa instituição na qual ele atuava, ela não fazia parte do chamado movimento federativo, cujos órgãos, Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita Paraná e todas as outras estaduais, as uniões de sociedades espíritas, como de São Paulo, por exemplo, né? Essa instituição ela trabalhava à parte, mas então essas instituições, esses órgãos, eles são de certa forma reguladores. Às vezes a gente não gosta muito da interferência que eles fazem dentro das próprias instituições espíritas, mas o fato é que eles orientam, eles congregam, eles procuram unificar, em termos que as federativas gostam de utilizar muito, a maioria das instituições espíritas brasileiras. Não era o caso dessa instituição. Porém, apesar disso, ela era considerada, sim, uma instituição espírita. Se falava que se estudava Kardec, é muito respeitável, etc. Então, não há como negar isso aí. Agora, o que é que você pode acrescentar aí, então, especificamente unindo essas duas situações, mas diante do que o Parchan comentou, a gente colocou, o que você gostaria também de acrescentar? A questão das entidades que se dizem, né, espíritas, elas normalmente elas seguem ali os ensinamentos de Kardec, são filiadas a uma federativa, como você muito bem colocou, que procura orientar essas casas espíritas, né? Então é basicamente isso, né? E nós vemos que essas duas instituições, muito embora esta segunda que você citou também se diga espírita, ela não era ligada ao movimento federativo de forma alguma. Tinha lá as suas particularidades também, que para quem faz parte do movimento federativo, a gente acaba percebendo algumas, digamos assim, distorções em relação aos ensinamentos. Né? Isso acontece. Né? Então, que uma pessoa deve fazer o quê? Quando ela for procurar uma instituição, assim, procurar saber qual é a orientação que aquela casa, aquela instituição, ela segue. É complicado esse tipo de situação, porque nós mesmos, espíritas mais veteranos, mais experimentados, estamos sujeitos a sofrer esses engodos, né? Sermos atraídos por certas instituições, porque há, a grande verdade, pelo menos pessoalmente eu tenho essa convicção, muitas entidades, conheço muitas entidades que não são vinculadas ao movimento oficial do Estado ou brasileiro, portanto não pertencem ao movimento federativo, e que desenvolvem um trabalho muito sério. Agora, só muita experiência, uma observação muito criteriosa para perceber aquelas que começam a apresentar essas distorções que você citou aqui, né? Então, às vezes, são situações de conteúdo, de princípios doutrinários e, às vezes, de práticas. Então, no caso, quando o indivíduo é uma coisa... Quer ver? Vou citar duas coisas para a gente ir para o intervalo. Duas coisas que a gente tem que analisar de começo. A primeira delas é cobrança de qualquer natureza, né? Cobrança, seja por água frutificada, de remédio, de entrar, de sair, de qualquer coisa, de consultar, não é espírita. Não é espírita. E a outra situação que a gente nota muito, o perigo, e Allan Kardec fala no Livro dos Médiuns, principalmente, longamente sobre os possíveis desvios que a faculdade mediúnica pode sofrer. E, entre elas, ele fala que é trabalhar isolado, ainda que seja através de uma instituição. Mas quando o indivíduo é o manda-chuva, só ele sabe, todo mundo segue o que ele escreve, o que ele fala, esse é um risco muito grave. Então, é claro que é para as pessoas iniciantes que estão começando e que estão em busca de um tratamento, elas vão ter dificuldade Ninguém pode falar que essas vítimas, pensando que ou sejam realmente vítimas, não está provado ainda, não nos cabe esse tipo de julgamento, né? Que elas estão precisando de ajuda, estão pedindo socorro. Então, no primeiro momento,
elas engolem muita coisa e outras coisas talvez deveriam ter ficado um pouquinho mais espertas. A gente, 30 segundos, a gente volta. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Prezados amigos, estamos voltando com o nosso tema livre, falando sobre mediunidade, médiuns e espiritismo. Eu passo para vocês agora o Parchin lá da ponta. Eu queria saber o seguinte, de acordo com Allan Kardec, Parchin, como deve atuar, pois, uma instituição verdadeiramente espírita e um médium espírita? Bom, Kardec estabeleceu o método espírita. Kardec estabeleceu a forma da mediunidade ser utilizada. Ao estabelecer esse método, a casa que se diz espírita adota o método trazido por Allan Kardec, que é o estudo, a disciplina, o trabalho em grupo e o uso da mediunidade em benefício da evolução do ser, não é? Mesmo que aí tenha a questão da terapêutica espírita que podemos abordar daqui a pouquinho. Então, quando nós falamos que o movimento federativo é importante, por quê? Porque ele ajuda a fiscalizar, entre aspas, ou a conduzir as casas dentro da aplicação do método espírita. Lembrando especialmente que o espírita trabalha em grupo, a mediunidade ocorre em grupo. O desenvolvimento mediúnico é baseado na metodologia desta aplicação e principalmente na moral do médium, que tem a obrigação de se desenvolver para que a sua mediunidade seja útil ao plano espiritual e seja útil a nós aqui na Terra. Joelson, eu vou colocar, na verdade, duas perguntas em uma, porque elas estão entrelaçadas, né? Intrinsecamente ligadas. Eu quero saber o seguinte, ó, em relação ao centro, o chamado centro espírita, casa espírita, sociedade espírita, são algumas das denominações, ou simplesmente instituição espírita. Às vezes a instituição espírita não funciona exatamente apenas como um centro espírita, pode ser um jornal espírita, a redação do jornal, mas enfim, um centro espírita, né? O que representa o centro espírita para o movimento, para o espiritismo, né? Quais são os seus objetivos principais? Para que ele serve, afinal de contas? Nós podemos dizer que uma casa espírita, um centro espírita, ele é um ponto de luz para aquele que busca socorro. A gente costuma dizer, inclusive, que o centro espírita ele é um pronto-socorro. Porque muitas vezes as pessoas, quando vão em busca de uma casa espírita, de um centro espírita, ela já procurou de tudo quanto foi ajuda e tudo quanto foi lugar. Aí ela vai procurar a casa espírita. Então, e ali, qual que é o nosso objetivo? É orientar essas pessoas com muito carinho, com muito amor, dar muita atenção, mas dentro dos princípios, como muito bem o Parchin colocou aqui, dentro dessa metodologia que Kardec nos ensinou, que está nas suas obras. Falando a respeito do Evangelho, esclarecendo a respeito das obras de Kardec, orientando essa pessoa de forma que ela procure, ela venha a se compreender melhor. Então, o objetivo da casa espírita, nós podemos dizer que é a orientação à pessoa para que ela possa encontrar as forças dentro dela, a compreensão, o esclarecimento e caminhar. Porque muitas situações, como a gente coloca ali a questão da mediunidade, por exemplo, as pessoas, qual que é o melhor local para ela conhecer sobre mediunidade? É numa casa espírita. Claro. E porque a casa espírita ela vai explicar dentro daquelas bases da doutrina, pelo método racional, lógico, conduzindo a pessoa a uma reflexão séria, sincera, que ela mesma vai acabar concluindo que... Eu quero pedir para o Parchin, nós estamos quase chegando no finalzinho do nosso tempo, que ele comece citando nominalmente as principais terapêuticas espíritas e que finalize com o seguinte: a gente já viu aí, até no início do programa de hoje, em outros anteriores, que a mediunidade em si ela é neutra. Ela não é nem boa nem ruim, depende do uso que se faça dela. Né? É isso que a gente está falando até agora, aqui. Agora, e tanto por encarnados como por desencarnados, porque os encarnados estão aqui, os desencarnados vêm e passam as suas mensagens, as suas orientações, que nem sempre são as mais adequadas. Então, Parchin,
Qual é o alerta final para quem está nos assistindo e pretenda ou necessite receber algum tipo de auxílio ou mesmo só conhecer o Espiritismo? Bem, principalmente lembrar que a mediunidade ela deve estar a serviço do bem e que ela é praticada dentro da casa espírita em agrupamentos específicos para tal. Por exemplo, para ajudar na parte obsessiva, nós temos os trabalhos de desobsessão com regras muito rígidas, com preparo dos médiuns muito rígido, sem a presença de público, não é? E que faz um bem incrível. Na terapêutica espírita, nós temos lá a água fluida, o passe, a palestra, para fazer isso que o juiz diz, de mudar, que a pessoa se conheça e encontre o seu caminho. Então, é preciso lembrar que a casa espírita ela está à disposição das pessoas para promover o seu crescimento pessoal. E que não há milagres, não há curas, não há curanderismo, não há o que possa superar a vontade da própria pessoa de mudar e conseguir o melhor para si. Então, buscar sempre uma casa bem orientada, onde as regras sejam bem seguidas e a pessoa não seja exposta senão aquilo que é o que a doutrina recomenda. Você quer fazer algum complemento? Só acrescentar que uma das terapêuticas espíritas é o conhecimento de si mesmo, pelo estudo do Evangelho, pelo estudo das obras espíritas, que a pessoa vai se esclarecendo, porque a gente sempre diz que a doutrina espírita ela é esclarecedora. Então ela vai esclarecer a pessoa a respeito daquilo que está acontecendo com ela. E a partir daí a pessoa então passa a caminhar sozinha. Então, digamos assim, a finalidade da doutrina espírita, a gente pode dizer também que é a pessoa trabalhar a si própria. Né? A partir desse autoconhecimento, desse autotrabalho, é que ela vai se desenvolvendo. Existem vários aspectos aí em relação às curas, né? Então, por exemplo, o movimento federativo não apoia cirurgias com incisões, principalmente, porque as terapêuticas espíritas, elas se resumem à fluidoterapia, ou chamado passe espírita, a água fluidificada, né? O trabalho de desobsessão, trabalho com desencarnados, e aí a parte de evangelização, de estudo, de jovens, de crianças, de adultos, com cursos sistematizados sobre a doutrina espírita, estudo de obras específicas, desenvolvimento da arte espírita e uma série de outras. Mas as terapêuticas espíritas praticamente se resumem isso. Parte. Tem 15 segundos para você fechar o programa. Lembrar que a mediunidade ela é neutra. A mediunidade é uma faculdade humana, pode ser usada para o mal e para o bem. E que busquemos a casa espírita, a casa espírita séria, onde a mediunidade é usada para o bem, sem charlatanismo de nenhum tipo. Então é isso aí que a gente queria deixar bem claro para vocês, telespectadores, que acompanham o nosso Diálogo Espírita. A gente sabe que tem uma repercussão muito grande, muita gente que não é espírita, que é simpatizante, ou que estão zapeando lá, muitas pessoas às vezes nos procuram, a gente fica muito feliz com isso, de dizer que estavam nos assistindo e que através de nós foram procurar uma casa espírita. Então tem tanto lugar bom, confiável. Procure passar pelo atendimento fraterno para que receba essa orientação, ver o que a casa oferece. Ninguém vai ficar vinculado obrigatoriamente àquela casa. Então pode entrar, sair a hora que quiser, ninguém paga nada, vamos enfatizar isso aqui de novo. Gente, a doutrina espírita é belíssima. Às vezes os deslizes que podem ocorrer por aí são culpa do material humano, mas não da doutrina. Então, na maioria dos lugares realmente verdadeiramente espírita, kardecista, como disse o Parche, sem problema nenhum, total confiança, podem ir e sejam felizes. Olá, amigos! No nosso quadro de hoje, Cristo e Nós no Terceiro Milênio, conversaremos a respeito do Novo Testamento versus Evangelho segundo o Espiritismo. Dizem alguns, se a moral espírita é baseada inteiramente nos ensinos de Jesus, se segue fielmente os princípios cristãos, qual a necessidade de um Evangelho segundo o Espiritismo, se Jesus já ensinou tudo o que era necessário? Vamos ouvir o que o próprio Cristo disse a respeito. Ele falou assim: se me amais, guardai os meus mandamentos,
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porquanto não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Se o próprio Jesus nos ensinou que seria preciso relembrar tudo aquilo que ele disse e que seria necessário o Espírito de verdade para ensinar as coisas que os homens daquela época ainda não podiam entender ou que Jesus não tinha como oportuno ensinar porque não seria compreendido. Nós temos então a justificativa da necessidade de um tratamento diferenciado dos mesmos temas, de reflexões em cima dos exemplos e da vida, dos ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, renovando as nossas reflexões a respeito dos temas elucidados, ensinados, vividos por Jesus. Jesus falou: bem-aventurados os aflitos, porquanto serão consolados. Mas como é que alguém pode se sentir bem-aventurado por sofrer, se não sabe por que sofre? Se não sabe que o seu sofrimento é justo e mais, que ele tem uma finalidade boa para a própria criatura, de construção, de superação, de enriquecimento das experiências da vida. Com a elucidação de que o sofrimento é ocasionado por atos nossos, por nossas escolhas, por conduta voluntária nossa, nesta vida ou nas vidas anteriores. Lembrando sobre a reencarnação, nós começamos a entender a finalidade e a causa do sofrimento humano. E podemos realmente dizer: bem-aventurados os aflitos, porquanto serão consolados, entendendo a finalidade das lutas da vida. A doutrina espírita, então, ao descerrar a porta do túmulo, provando a continuidade da existência após a morte do corpo físico, mostra mais do que nunca a realidade do ensinamento do Cristo quando disse que a nossa vida não estava na terra. A doutrina espírita, ao nos mostrar que o bem que fazemos reverte em nosso próprio proveito, trazendo-nos auxílio espiritual, amenização das nossas lutas e sofrimentos nessa ou em outras existências, mostra a prova concreta da finalidade, da caridade, do amor ao próximo colocadas concretamente em nossas vidas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, assim, rememora as lições de Jesus, mas vai além, conforme Jesus mesmo tinha prometido, elucidando aquilo que os homens ainda não podiam compreender há 2000 anos atrás, provando que a morte não existe, que somos imortais, que a vida é um hino de construção de amor, beleza e sabedoria, e que todos aqueles que estão unidos na terra pelos laços da afetividade verdadeira terão oportunidade de se reencontrar e continuar juntos, sendo o paraíso um estado de espírito em que a união daqueles que se amam torna as pessoas felizes e plenas. O Evangelho segundo o Espiritismo, com Jesus, é nosso guia, nossa rota, nosso fanal. Muita paz, fiquem conosco. A editora Espírito Clarim de Matão, São Paulo, é uma das mais antigas do país, com 200 títulos publicados de primeiríssima qualidade. Reforma íntima, a evolução em fase regenerativa, de Abel e Adriana Glaser, psicografando o espírito Caibar Schutel, é um dos seus últimos lançamentos. Temas do dia, como materialismo, sexualidade, depressão, família, mediunidade, apresentam um caminho seguro para renovação e felicidade. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br
O telefone é 16 33 82 1066 ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba.